Muito bem, queridos, vamos caminhar um pouquinho mais hoje em Gênesis 35. Abra sua Bíblia em Gênesis 35. Vamos andar mais um pouco sobre essa história maravilhosa. Gênesis 35, 2 a 4. Estamos aprendendo essas lições que emanam do texto de Gênesis e hoje vamos crescer um pouquinho mais no conhecimento dessas coisas. Abra então a sua Bíblia em Gênesis 35 e veja aí os versículos 2 a 4. Diz assim, vamos começar com o versículo 1, que eu já expliquei o versículo 1, mas é bom começarmos com o versículo 1 para que os irmãos peguem o comecinho do pensamento. Gênesis 35, versículos 1 a 4, 35, 1 a 4, diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Notem bem, queridos, nós já estudamos o versículo 1, e no versículo 1 nós elaboramos um sermão pastoral, tratando do modo como Deus age em face do homem que está com medo. E nós, olhando para o versículo 1, e vendo as relações internas do versículo e outras coisas que são mencionadas no versículo, nós compusemos um sermão sobre esse assunto, como Deus age no trato com o seu servo que está com medo. E falamos sobre isso em 2 sermões, pregando o versículo 1 em 2 etapas. Hoje nós vamos ver os versículos 2, 3 e 4, e nesses versículos nós veremos essas 3 fases da sequência da história. A primeira fase, que está no versículo 2, nós vamos intitular, para aqueles que estão anotando, nós vamos intitular da seguinte maneira: são as ordens de Jacó ao seu clã. Essas ordens estão no versículo 2. Existem ordens que Jacó dá ao seu clã. Eu não estou me referindo somente à família de Jacó, mas ao clã de Jacó. O clã envolve a família e todos da sua casa. Isso envolve servos, escravos ali também. Então o que nós temos no versículo 2 é isso. São as ordens de Jacó ao seu clã. E vamos ver essas ordens que aparecem aqui e vamos observar também o ensino que brota para as nossas vidas dessas 2 ordens. Na segunda fase aí, dessa pequena porção, os versículos 2 a 4, na segunda fase, nós veremos no versículo 3. No versículo 3 veremos o plano de Jacó exposto ao seu clã. Jacó, no versículo 3, ele revela o seu plano, o que ele quer fazer em Betel. Isso aparece no versículo 3 e nós veremos então o plano de Jacó exposto ao seu clã, e estudaremos isso. E na última fase, no versículo 4, nós veremos o trato de Jacó com os desvios do seu clã. O clã de Jacó cometia desvios, e Jacó vai tratar desses desvios no versículo 4, ele vai dar orientações para o seu clã no trato com os desvios do seu clã. Então estudaremos tudo isso. Vamos então observar no versículo 2 a primeira fase dessa porção das Escrituras, as ordens de Jacó ao seu clã. Vamos ver essas ordens. Vejam o que diz o versículo 2, é muito fácil entender o que está escrito aqui. Não é um texto com grandes desafios hermenêuticos, com grandes desafios exegéticos. É muito simples. Vamos ver então
as ordens de Jacó ao seu clã. Vejam aí o versículo 2. Então disse Jacó à sua família, diz aqui o texto, a sua família, aqueles que pertenciam ali, pessoas ligadas ao seu sangue, e não somente as pessoas da sua família. Ele também fala a todos os que com ele estavam. Ou seja, aqui uma alusão a todo o clã, a família e outras pessoas ligadas ali à sua casa. Era o seu clã, a sua casa, o alvo das suas palavras. Notem, é importante que nós nos lembremos no capítulo 34 que muita gente de fora da casa dele entrou para a casa dele. Vejam no versículo 29, o que diz o texto do capítulo 34. O texto fala que quando Simeão e Levi atacaram os siquemitas, vejam o que eles fizeram, eles saquearam todos os seus bens. 34, 29. 34, 29 diz que eles saquearam todos os seus bens, e vejam, e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos, e pilharam tudo o que havia nas casas. Ou seja, eles trouxeram, além dos bens materiais dos siquemitas, eles trouxeram para dentro do clã de Jacó um número imenso de outras pessoas, meninos, mulheres, que se tornaram escravos ali. Então Jacó fala com essas pessoas. O versículo 2 diz, ele falou à sua família e a todos que com ele estavam. Ele fala com essas pessoas, e é interessante o que ele vai dizer a seguir, porque o que ele vai dizer a seguir é algo relacionado à adoração. Jacó vai dar ordens relativas à adoração. Ele vai dar ordens à sua casa, à sua família e aos seus agregados acerca do culto e da adoração. Isso é interessante observar, porque os patriarcas, eles tinham autoridade nesse campo. É curioso perceber isso. Eles tinham autoridade para fazer exigências no campo da adoração e da obediência a Deus. Eles chegavam na sua casa e eles é que determinavam como a sua casa iria se comportar no campo religioso. Eles se aproximavam dos seus filhos, dos seus agregados, dos seus parentes ali, todos debaixo da sua esfera de autoridade e de influência, e eles determinavam qual seria o comportamento cultico, qual seria a postura religiosa de todas as pessoas que estavam debaixo do guarda-chuva da sua autoridade na sua casa. Vocês podem perceber isso, é algo notável de se ver, em Gênesis 17. Vejam como isso começa em Abraão. Vejam o que Abraão faz no capítulo 17. É algo interessante e nós temos que resgatar algo disso. Vejam, Gênesis 17, 23, fala assim: tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael, 17, 23, e todos os escravos nascidos em sua casa, e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os da sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um naquele mesmo dia. Abraão impôs isso aos seus agregados e aos seus parentes, e a todos, filhos, agregados, escravos, todos serão circuncidados. O texto diz, como Deus lhe ordenara. Ele ordena isso, ele diz, vocês vão se submeter às ordens de Deus, eu sou o líder desta casa, e dentro desta casa é assim que vocês vão se comportar. É interessante observar que essa postura de autoridade no campo cultico, espiritual, no campo de adoração, é curioso observar que essa autoridade se repete, você vê novamente em Josué, num texto muito conhecido. Veja Josué capítulo 24, Josué 24, versículos 14 e 15, veja Josué 24, 14 e 15, diz assim, acompanhe a leitura, Josué 24, 14 e 15, agora pois, é Josué falando, agora pois temei ao Senhor e servi-o com integridade, diz o texto, e com fidelidade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais.
Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E veja como ele termina a frase. Eu e a minha casa, como termina a frase? Serviremos ao Senhor. Eu sou o chefe da minha casa, e como chefe da minha casa é essa a decisão que eu tomei. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que vai ser debaixo do meu teto, debaixo da minha influência de autoridade, é assim que as coisas vão funcionar. E a palavra de Deus aprova isso. Não é algo que a palavra de Deus condena, não. Porque a palavra de Deus reconhece no líder da casa, no pai de família, um líder espiritual. E ele tem essa autoridade de estabelecer o modo como as coisas funcionarão na sua casa, no campo da adoração, no campo da religião, no campo cultico. Ele tem autoridade para isso. É claro, os homens não têm autoridade, não têm poder de mudar o coração das pessoas. Mas nós vemos na palavra de Deus, nós percebemos isso, eles têm autoridade para estabelecer certos limites dentro da sua casa. E nós notamos que isso se perdeu hoje em dia. Isso se perdeu. A ideia presente nos dias de hoje é que toda autoridade é má. Toda autoridade é opressora, perversa, egoísta e tira proveito de algum modo dos seus subordinados. Então, o pai é alguém mau, se ele exerce autoridade sobre a esposa e sobre os filhos. Ele é alguém mau, ele é um opressor. O professor, na escola, ele é um opressor, porque ele tem ali, se ele quer exercer autoridade sobre seus alunos, ele é um opressor e deve ser resistido e atacado. O patrão, o chefe do trabalho, se ele exerce autoridade sobre os seus funcionários, ele é um opressor perverso, ele tem que ser resistido, você tem que se rebelar contra ele e se levantar e atacá-lo e processá-lo se ele mandar você embora. Essa é a visão atual. Qualquer autoridade não pode existir, porque toda autoridade é opressora. Na palavra de Deus isso não existe. Na palavra de Deus, a autoridade é uma bênção de Deus. Deus estabeleceu as autoridades, tanto na igreja, como na família, como no Estado. Deus é a fonte que concede a essas figuras, o pai, o líder religioso, os governantes, é Ele quem concede, é Deus quem concede a essas pessoas a autoridade para exercer suas funções e controlar de algum modo a sociedade. Seja ela uma micro-sociedade como uma família, a igreja, seja ela uma macro-sociedade como um país. Mas é de Deus que vem isso, a autoridade é algo bom. Deus criou isso. E nós perdemos isso. Nós temos sido doutrinados por nossos políticos de tal forma que nós vemos toda a autoridade como opressora e perversa. Isso é ruim para nós. Porque as crianças, acabei de dizer agora, as crianças não respeitam os mais velhos. As crianças da igreja, crianças daqui, elas já estão aprendendo. Eu não tenho que obedecer ninguém. Elas já estão aprendendo isso agora, pequenininhas, 3, 4 aninhos de idade. O pastor Thomas foi falar com algumas delas, fizeram cara feia, e não obedeceram. Não obedeceram. Quem você pensa que é opressor? Então já estão crescendo debaixo desse doutrinamento diabólico. Toda autoridade é opressora e perversa, não podemos obedecer, temos que resistir a isso. E já estão crescendo com isso na cabeça. Nas escrituras não é assim. E nós percebemos no período patriarcal esse modelo. O patriarca ali era o chefe do seu clã. Ele dizia então, olha, debaixo desse guarda-chuva que é o meu clã, debaixo dessa minha zona de influência, eu exerço autoridade. Eu governo aqui. E as coisas aqui vão acontecer de acordo com aquilo que eu determinar. É assim. Eu não posso conquistar o coração de vocês, eu não posso fazer com que vocês de todo o coração adorem a Deus, mas eu posso determinar o modo como as coisas vão funcionar aqui dentro. E de algum modo nós temos que resgatar isso. Por exemplo, você não pode fazer com que o seu filho seja um crente. Você não tem esse poder.
Mas se o seu filho se tornar um satanista e começar a trazer badulaques, né, de feiticeiros para dentro de casa, você pode e deve muito bem dizer: nesta casa estas coisas não entram. E se você quiser ter essas coisas na sua casa, alugue uma casa para você, porque nesta casa estas coisas não vão entrar. Mas é o meu quarto. O seu quarto é o meu quarto. E no seu quarto entra o que eu quero. Eu mando nesta casa. Eu sou o chefe aqui. Eu sou a autoridade aqui, colocada pelo próprio Deus. E é assim que as coisas funcionam. A sua sogra vai morar com você. Um dia esse caos acontece. Cedo ou tarde, isso acontece. E ela chega e traz aquele monte de imagens de santos os mais diversos. Santos aos pontapés. Você vai dizer para sua sogra: nesta casa, estes santos não entram. Nessa casa entram outros tipos de santos, não esses. Os santos que entram aqui são os santos vivos, santificados pela verdade. Santos de pau, de pedra e de gesso não entram aqui. Mas eu tenho o meu quarto. Não. Eu empresto para a senhora o meu quarto. E no meu quarto, que eu empresto para a senhora, não entra santo. Aqui não. Esta casa, nesta casa, eu determino a forma como as coisas acontecem no campo litúrgico, no campo da adoração. Nesta casa, esta casa não será um núcleo de idolatria. Esta casa não será um núcleo de prática demonista. Esta casa não vai abrigar esse tipo de prática. É assim que os pais de família devem agir. A palavra de Deus nos dá essas orientações, nos mostra isso, é interessante isso. Isso nos coloca na contramão da história. Isso nos coloca na contramão das tendências atuais. Mas e daí? Nós somos o povo de Deus, estamos pouco ligando para as tendências atuais. Nós olhamos para isso e temos um padrão. Jacó chamou o seu clã e disse: olha, nós vamos a Betel. Joguem fora os seus ídolos, me deem aqui, todos os ídolos, me deem aqui. Nós vamos mudar essa postura agora. E ele, como autoridade sobre a sua casa, agiu assim. Agora vejam, vem então aí a ordem. Veja a ordem que vem. Versículo 2 fala da ordem, a primeira ordem que aparece aí. São duas ordens, na verdade. E essas duas ordens são muito interessantes. Essas duas ordens são importantes para nós, porque essas duas ordens estão ligadas ao campo da adoração. Veja o que ele fala na primeira ordem: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. É a primeira ordem. Peguem todos os deuses que vocês têm e entreguem esses deuses para mim. Joguem eles aqui nas minhas mãos, porque nós temos que dar fim a isso tudo. E é interessante observar, certamente, na casa de Jacó devia ter muitos ídolos. Por quê? Os irmãos já viram no capítulo 34, versículos 28 e 29, os irmãos já viram que quando Simeão e Levi saquearam as casas dos siquemitas, eles trouxeram muitos objetos. Será que havia ídolos entre esses objetos? O que vocês acham? Será que tinha um ou dois, mais ou menos? Irmãos, era uma sociedade religiosa, predominantemente religiosa e pagã. É claro que tinha muitos ídolos, muitos. Ídolos, inclusive, preciosos, feitos de prata, de ouro, inclusive. Eles pegaram tudo e trouxeram para dentro de casa. E essa prática era antiga. Os irmãos devem se lembrar do capítulo 31. Vejam, devemos se lembrar, uns 6, 7 anos atrás, nós estudamos o capítulo 31, lembram? Há muitos anos atrás, eu era novinho ainda, nós estudamos o capítulo 31, e veja o que acontece no capítulo 31, no capítulo 31, versículo 19, veja o que fala o texto, fala assim, 31, 19, fala assim: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel, quem era Raquel? Esposa de quem? Esposa de Jacó, a queridinha de Jacó, a bonitinha,
A bonitinha, queridinha de Jacó, veja o que ela fez. O texto fala que Labão saiu para tosquear as ovelhas, Labão era o pai dela. Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai, e ela levou esses ídolos com ela na fuga de Jacó para Canaã. Ou seja, desde a época de Padã Arã, quando eles saíram de Padã Arã e voltaram para Canaã, desde essa época já havia ídolos na casa de Jacó. Ídolos que a sua esposa mantinha com ela. Então Jacó sabia disso tudo. A sua esposa era devota dos deuses do seu pai. E ele tinha tolerado isso até então. Agora tudo isso muda. E ele diz: olha, primeira ordem, vocês vão lançar fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Vocês vão fazer isso agora. Notem bem, o que nós temos aqui é interessante, é um princípio importante de adoração na Bíblia. E esse princípio nós vamos chamar de um princípio da exclusividade. Na Bíblia não é aceito de modo nenhum que alguém ou algo mais seja adorado além do Deus Trino. A Bíblia condena expressamente isso. A Bíblia diz que a adoração verdadeira, a adoração bíblica, a adoração cristã, a adoração que Deus aprova, é uma adoração que é exclusiva a Ele, ao Deus Trino, ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Você só pode adorar esse Deus e nada mais. Exclusividade absoluta. A ideia de você adorar o Deus cristão, o Deus bíblico, e adorar outras coisas, outras entidades, ou santos, ou Maria, ou qualquer outra coisa, isso é abominável diante de Deus. O princípio básico, o primeiro princípio que emana do versículo 2, é o princípio da exclusividade. O homem de Deus só adora a Deus e nada e ninguém mais. A ideia presente em muitos brasileiros, na nossa cultura sincretista, essa noção sincretista de adorar tudo. Qualquer religião a pessoa abraça, tentando por todos os meios agradar qualquer entidade espiritual, imaginário, real. Isso é condenado na Bíblia. A verdadeira religião adora somente a Deus e a nada mais. Eu lembro da minha tia, eu tinha uma tia chamada Ordália. O nome dela era Ordália. São aqueles nomes antigos, né? Não existe mais hoje em dia. Marcos, você não vê criança com esse nome. Marcos, Ordália. São os nomes de antigamente, não tem mais hoje em dia. Nomes lindos, né? Lindos, mas ninguém quer mais saber desses nomes. E a minha tia Ordália, eu me lembro dela, uma velhinha, irmãos, a impressão que dava é que ela ia numa loja de self-service religioso. Ela adorava qualquer coisa. Qualquer coisa. O que aparecesse, ela adorava. Se era algo ligado ao meio evangélico, ela adorava e participava. Se era algo ligado ao catolicismo, ela adorava e participava. Se era algo ligado ao espiritismo, ao budismo, ao islamismo, qualquer coisa. A vida religiosa dela era uma colcha de retalhos. Tudo. Ela adorava. Venha o que vier. Ela apostava em todos os santos, todas as entidades, todos os deuses, todos os anjos. Ela apostava em tudo. Quem sabe uma hora eu acerto. Talvez ela pensasse assim. Um deles deve funcionar, não sei. Na Bíblia, isso é condenado. Na Bíblia, a adoração é exclusiva a Deus. Se você adora a Deus e Maria, lamento informar. A sua adoração é impura, é maculada e é inaceitável diante de Deus. É uma adoração suja, mas eu faço com sinceridade, não importa. Não importa a sua sinceridade. A sua sinceridade não tem o condão de purificar a sua adoração. Ela não muda isso, não tem poder para mudar isso. Se você adora a Deus e Maria, a sua adoração é reprovada diante de Deus, ela é maculada, ela é suja, ela é inaceitável. Se você adora Maria, adora algum anjo. Dentro do romanismo existe isso.
existe a adoração de anjos. Vários anjos são chamados de santos e são adorados. E geralmente no catolicismo é usada a expressão veneração. Eles fazem uma distinção verbal entre adorar e venerar. Na prática é a mesma coisa, mas eles fazem essa distinção para dizer que não adoram, que veneram. Mas isso são meros jogos de palavras que surgiram na Idade Média. É a mesma coisa adorar e venerar. Se você adora ou venera qualquer entidade além do Deus da Bíblia, você pratica uma adoração inaceitável, uma adoração maculada, uma adoração impura. No Antigo Testamento, sempre que as pessoas quiseram se consagrar ao Deus verdadeiro, elas antes tiveram que se livrar dos deuses falsos, sempre. Nunca acontece na história bíblica do povo de Israel se consagrar a Deus e ao mesmo tempo manter a adoração dos ídolos. Nunca. Sempre que o povo de Israel decide se consagrar a Javé, ao Deus de Israel, sempre, eles primeiro se livram dos deuses falsos. Eu tenho uma lista aqui de referências bíblicas, eu vou ler para os irmãos, porque os irmãos depois, se quiserem verificar em casa, isso fica gravado, os irmãos podem ver depois. Josué 24, 23, Juízes 10, 16, 1 Samuel 7, 3 e 4, 2 Livro dos Reis 18, 4, 2 Crônicas 30, 14, 2 Crônicas 33, 15, são alguns exemplos, que mostram que a adoração a Deus é exclusiva. Quando o povo de Deus era convidado a se consagrar ao Deus verdadeiro, primeiro passo, se livrar dos deuses falsos. E é assim que deve ser conosco também. Se você vem aqui, na nossa igreja, adorar o Deus Trino, e na sua vida particular você tem outros deuses, outras entidades a quem você ora, que você adora, a sua adoração feita aqui não vale nada. A sua adoração é maculada pela ausência de exclusividade. Agora notem, existe uma segunda exigência de Jacó, e essa segunda exigência de Jacó mostra um outro princípio importante para a adoração. A adoração verdadeira requer exclusividade, mas existe um outro princípio presente no restante do versículo. Além da exclusividade, existe algo mais. Vejam o que diz o texto. O texto diz assim: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, e vem, purificai-vos e mudai vossas vestes. Qual é a outra exigência presente aqui? Além da exclusividade, o adorador tem que observar a pureza. Nenhuma adoração a Deus é aceita por Ele se não houver pureza na vida do adorador. São os dois princípios presentes no texto ligados à teologia do culto. São dois princípios presentes no versículo 2 ligados à teologia da liturgia. Se eu quero adorar a Deus de verdade, eu tenho aqui duas diretrizes. Primeiro, eu tenho que adorar somente a Ele. Se eu acrescentar algo mais, alguém, seja real ou imaginário, um anjo, ou uma entidade outra qualquer, ou uma pessoa que morreu, enfim, ou um personagem bíblico, seja quem for, se eu acrescentar isso na minha adoração, eu destruí a minha adoração, ela não serve mais para nada. E mais, além da exclusividade, é necessária a pureza. O adorador tem que ter uma vida pura, santa, reta, livre de manchas. Se não for assim, a sua adoração não vale nada. É interessante observar, ele diz no versículo 2, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Naqueles dias, um símbolo de purificação cerimonial era o lavar as vestes, era colocar uma roupa limpa. Era um símbolo, era uma prática ligada à pureza cerimonial. Quando nós lemos Êxodo 19:10, Levítico 16:26, são versículos que mostram isso. A pessoa, para demonstrar a sua pureza cerimonial diante de Deus, ela lavava suas roupas e comparecia diante de Deus purificado, e as roupas limpas eram um símbolo disso. Isso era importante por quê? Porque dentro do clã de Jacó havia impurezas
Que tipo de impureza? Irmãos, Diná tinha sido deflorada. Impureza física, corporal, sexual. Os filhos de Jacó tinham matado pessoas, suas mãos estavam cheias de sangue, eram assassinos, eram homens que praticaram a pilhagem, o saque. Havia muita impureza no arraial de Jacó, no clã de Jacó. Ele então diz: olha, mudem as vestes de vocês, purifiquem-se, porque nós vamos para Betel adorar a Deus. E com isso então, Jacó mostra esses dois princípios importantes. Todo adorador deve ter isso em mente. Eu adoro a Deus? Sim. Eu sou um servo de Cristo? Sim. Eu quero adorá-lo? Sim. Então lembre-se sempre, é necessário que haja exclusividade e pureza. Isso é muito importante nos dias atuais, porque nós percebemos nos dias atuais uma espécie de dualismo. As pessoas vêm à igreja, os jovens vêm à igreja e participam do louvor, e tocam aqui no louvor, e tocam seus instrumentos, e fecham os olhos quando estão cantando. Algumas igrejas eles dançam, né? E ficam então saltando lá na frente, dançando, e ali fazendo gestos e tudo mais, coreografias e tudo mais. É lindo, você olha, nossa, que algo bonito, bem ensaiado, aquelas moças, aqueles rapazes fazendo essas coisas. Ok, nós não vemos nisso nenhum valor para o culto a Deus, mas nós percebemos que isso tem se multiplicado por aí afora. E nós sabemos também, e é isso que nos entristece, essas mesmas pessoas que cantam, seja no palco, seja na congregação, que levantam suas mãos e fecham seus olhos e adoram a Deus de modo maravilhoso e intenso, essas pessoas na segunda-feira estão falando palavrão. É gente de boca suja. Gente de boca suja. E boca suja é algo sério. Isaías, quando viu o Senhor, ele disse assim: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que nós falamos determina o tipo de gente que nós somos. E há pessoas que fazem isso. Fecham os olhos, contorcem o rosto, levantam as mãos, mas na segunda-feira são maus pagadores. Na segunda-feira são tratantes, não cumprem contratos, não têm palavra, não são pessoas confiáveis. Na segunda-feira tratam mal seu cônjuge, são amargos, são pessoas ruins. Na segunda-feira não obedecem seus pais, não honram seus pais, não agem como um marido cristão bíblico, protegendo a esposa, amando a esposa, cuidando da esposa, considerando a esposa um vaso mais frágil, digno de respeito e de cuidado. Não, nada disso. Tudo muda. É virada uma chavinha na segunda-feira. Essa chavinha muda quando o carro entra na rua da igreja. Quando o carro entra na rua da igreja é ligada uma chavinha de adoração. Agora eu liguei o modo gospel. Liguei o modo gospel. É a hora de eu fechar os olhos, e de eu cantar, e de eu orar, e levantar as mãos, e ter aqueles sentimentos gostosos. Eu vivi esse momento. Acabou o culto, entrei no carro, virei a esquina, liga o modo cosmos, é o modo mundo. Eu volto para o que era antes. Palavras sujas, posturas reprováveis, modo de tratar vergonhoso, tudo isso eu passo a vivenciar na minha vida. Impurezas na minha vida, impurezas. De que vale a adoração de alguém assim? De que vale? Difícil responder. A adoração de alguém assim, lamento, queridos, não vale nada. Nada. Cada crente diante disso, diante dos princípios que brotam do versículo 2, cada crente ao sair de casa
deve lavar as suas vestes. Dizer: Senhor, eu estou indo agora para a reunião, a congregação do povo santo. Eu estou indo agora para a assembleia dos santos, dos redimidos. Eu estou indo agora para o ajuntamento solene do seu povo eleito. É para lá que eu estou indo agora. E lá neste local eu vou encontrar o seu povo santificado, lavado, justificado, perdoado. Meus irmãos lavados pela fé em Jesus, lavados pelo sangue de Jesus. Eu vou encontrá-los ali. E lá com eles eu vou entoar louvores ao seu nome. Da minha boca, desta boca aqui, vai brotar louvores ao seu nome. E eu vou gastar um tempo ali de adoração. E eu sei que há manchas em mim. Eu sei o modo como eu reagi nesta semana diante deste ou daquele problema. Eu sei a forma errada como eu me comportei no trato com minha esposa, com meu esposo, com meu pai, com os meus filhos. Eu sei que eu não fui um bom aluno na faculdade, eu dei mau testemunho diante dos meus colegas. Eu dei mau testemunho diante dos meus parentes. Eu não fui um cristão no sentido pleno da palavra no trato com os meus colegas de trabalho. Eu agi de modo errado. E eu quero pedir que o Senhor me lave, me perdoe, eu confesso os meus pecados, para que a minha adoração seja aceitável, para que ao adorar ao Senhor durante o culto, essa adoração seja aceitável diante do Senhor. Quero lavar as minhas vestes. E eu quero estabelecer o propósito de, nas próximas semanas, me vigiar, para que eu não seja um adorador em que a adoração é mesclada com iniquidade. Eu não posso levantar as minhas mãos em adoração, eu não posso levantar mãos sujas na minha adoração a Deus, não posso fazer isso. Então o que nós temos nesse versículo é um embrião de uma teologia importante, é o embrião da teologia da adoração. Como é o verdadeiro adorador? Jesus falará mais tarde que Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade. E temos ali o amadurecimento de toda a teologia da adoração, mas aqui nós temos o embrião. O verdadeiro adorador adora somente a Deus e ninguém e nada mais. Nada mais nem ninguém mais. E o verdadeiro adorador faz isso com pureza no coração. Ele se purifica e adora a Deus com coração puro. Jacó ordena o seu clã a fazer isso. Joguem fora os deuses falsos e lavem suas vestes, e troquem suas vestes, porque nós vamos a Betel. E Betel é um lugar de adoração. Betel é um lugar em que nós não podemos admitir que outros deuses sejam adorados. Betel é um lugar em que nós não podemos permitir que a adoração seja misturada com coisas sujas. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 6, é interessante ver isso. O apóstolo Paulo fala da exclusividade a Deus e da pureza, em 2 Coríntios 6. Abram suas Bíblias nesse texto, 2 Coríntios 6. Vejam o versículo 16, vejam o rompimento com os ídolos. 2 Coríntios 6, versículo 16, é o rompimento com os ídolos. Paulo pergunta aos crentes de Corinto, ele diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Alguém quer responder? É difícil responder, é uma pergunta retórica. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Resposta: nenhuma, nada. Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É exclusividade absoluta. Eu sou o Deus de vocês, vocês são meus. Não tem espaço para nenhuma outra divindade, para nenhuma outra entidade real ou imaginária, nada.
eu sou o Deus de vocês, só a mim vocês devem adorar. E vejam no versículo 17, o outro princípio, princípio da exclusividade no versículo 16, princípio da santidade, da santificação no versículo 17. Por isso, diz ele, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Pureza, exclusividade e pureza. É assim que se adora a Deus. E nós aprendemos isso logo no comecinho das Escrituras. Aprendemos esse princípio importante. E temos que colocá-lo em prática quando vamos à igreja. Nós somos o povo de Deus. O Senhor Jesus nos instrui, Ele nos salvou, Ele é nosso mestre, nos ensina. Por meio da sua palavra, Ele nos ensina aqui. E temos que colocar isso como princípios que regem a nossa vida. Mas vamos mais um pouquinho. Vamos ver agora o versículo 3. Porque no versículo 3, Jacó expõe o seu plano. E vejam o plano de Jacó qual é. Ele dá suas diretrizes, no versículo 2, mostra os dois princípios do verdadeiro adorador, e chegamos no versículo 3 e vemos o plano de Jacó exposto ao seu clã. Veja qual é o plano de Jacó. Ele diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel. Nós já conhecemos esse plano. Sabíamos já tínhamos lido isso. Ele aqui expõe claramente o seu plano. E ele diz: farei ali um altar ao Deus que me... E ele prossegue a sua fala. Notem, muito importante aqui, porque no versículo 3, Jacó vai explicar por que ele vai adorar a Deus. Irmãos, isso é fantástico. É muito importante. Porque se as razões de Jacó se cumprirem em nós, nós também temos motivos para adorar a Deus. Ele vai explicar por quê. Por quê? Vamos a Betel. Por quê? Vamos nos purificar, romper com as falsas divindades e vamos a Betel. Por quê? Por que adorá-lo ali? Por quê? Por que ser grato a Ele, servi-lo? Por quê? Ele vai explicar por quê. Notem as duas razões, importante, porque talvez essas duas razões existam na sua vida. E se essas duas razões existirem na sua vida, então você tem motivos de sobra para adorar a Deus nos termos que estamos estudando aqui. Vejam a sequência, diz assim: levantemo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que... E ele deixa transparecer aqui, ele enuncia aqui o primeiro motivo. Ele me respondeu no dia da minha angústia. Isso é fantástico. Essa linha é muito importante. É uma linha do Antigo Testamento, uma linha só. Pequenininha, uma frase pequenininha. Mas o que nós temos aqui, sabe o que nós temos aqui? Os irmãos não fazem ideia do valor disso. O que nós temos aqui é o remédio. É o remédio para a angústia. Pastor, o quê? O que nós temos aqui é o remédio para a angústia. Pastor, eu quero esse remédio, eu estou angustiado. Ok? Vamos tomar o remédio então. Qual é o remédio para a angústia? O texto diz: ele me respondeu. Qual é o remédio para a angústia? O remédio para a angústia é a fala de Deus. Quando Deus fala conosco, a angústia começa a se dissipar. Quando Deus fala conosco, a angústia começa a se enfraquecer e a perder força. O remédio para a angústia é a fala de Deus. Deus falou com Jacó e a sua fala afugentou a angústia do coração de Jacó. Jacó estava angustiado em Betel. Ele se lembra de Betel aqui. Ele estava com medo da viagem, uma longa viagem, fugindo do seu irmão. Havia perigos atrás dele, seu irmão Esaú, e havia perigos pela frente, uma longa jornada solitária. Ele tinha medo, estava angustiado, mas Deus falou.
E quando Deus falou, a angústia começou a se dissolver. É importante isso. Temos um remédio importante aqui. A palavra angústia que aparece aqui, é interessante a palavra. A palavra angústia que aparece aqui significa aperto. Deus falou comigo quando eu estava apertado, espremido. Quando eu estava esmagado. Você já se sentiu assim? Apertado, espremido, esmagado. Esse é o sentido da palavra angústia aqui. Deus, quando eu estava me sentindo num lugar estreito, apertado, espremido, esmagado, Deus falou comigo. E quando Ele falou comigo, eu senti alívio. Por isso agora eu vou a Betel. Vou agradecer, vou adorar. Porque quando eu estava esmagado, espremido, apertado num lugar terrível de medo, Ele falou comigo. E a sua palavra me encorajou. E a sua palavra me deu forças. E a sua palavra me fez caminhar e ir até Harã. E não só ir, como voltar de Harã. Porque a sua palavra afugentou de mim o desespero e a angústia. As pessoas, é triste isso, as pessoas, elas passam por situações assim. E elas buscam ajuda em várias coisas e pessoas. E ninguém tem esse poder de fazer com que a angústia desapareça. Ninguém tem essa força. As pessoas nos decepcionam. Elas não conseguem nos ajudar nesse aspecto. É interessante, quando nós olhamos o capítulo 42 de Gênesis, vejam como existe aqui algo que é doloroso, é triste imaginar a própria cena. 42, 21. Nós vemos os irmãos de José conversando entre si, depois que eles venderam José. E depois de tudo que aconteceu, depois que José se tornou governador do Egito e passou a fazer exigências para eles, sem que eles soubessem que ele era José. Eles dizem uns aos outros aqui, 21, 42, 21. Então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados, eles dizem. Eles se lembram quando eles venderam José. No tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma. Nós vimos nosso irmão apertado, espremido, esmagado. Nós vimos nosso irmão desesperado, angustiado. E vejam, quando nos rogava, ele se aproximou de nós desesperado, implorando. Ele estava angustiado, apertado, esmagado, espremido. E nós não lhe acudimos. Nós não fizemos nada. Vimos a sua angústia, o seu desespero. E não fizemos nada. O mundo é desse jeito. O que nós temos aqui é um retrato do mundo. Os irmãos de José são como que representantes do mundo. As pessoas angustiadas buscam socorro. E eles não fazem nada. Mas quando nós olhamos para o versículo 3, nós aprendemos algo sobre o socorro, sobre o remédio verdadeiro na hora da angústia. E esse remédio é Deus falar. E como Deus pode nos falar? Muito simples. Deus nos fala por sua palavra. Veja o Salmo 19. É muito importante isso, irmãos. E eu sei disso. Eu sei que esse remédio funciona, porque eu já bebi esse remédio na minha vida cristã. Eu já passei por momentos de aperto, por momentos em que eu estava esmagado, espremido. E sabe o que me ajudou? Deus falou comigo. Como Ele falou, pastor? Eu vi uma luz. Não vi luz nenhuma, nada disso. Eu tive um sonho. Não sonhei. Sonhos não valem nada. Sonhos não valem nada. Como foi que Ele me falou?
Como foi que ele me falou de tal modo que ele dissipou a minha angústia? Muito simples, ele falou por meio da sua revelação sagrada. Vejam o que diz o Salmo 19, versículo 7 e versículo 8. Vejam que maravilha isso aqui. Isso é fantástico, é um remédio santo, eficaz. Veja o que diz Salmo 19, 7 e 8. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita. E faz o quê? Restaura a alma. Queridos, isso é remédio. A nossa alma precisa muitas vezes de restauração. Ela está destruída, desmantelada, golpeada. E o texto diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ela não somente restaura, mas ensina. Que remédio é esse? O texto prossegue: os preceitos do Senhor são retos. E vejam, e alegram o coração. Olha o que ela faz. Restaura a alma, ensina e enche de alegria. É um remédio completo. É o melhor remédio que há para o coração. E o texto termina: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Mostra a direção que eu devo seguir. Clareia a minha mente. É um remédio maravilhoso. E o que aconteceu com Jacó? Deus falou com ele. E quando Deus falou com ele, a sua angústia se dissipou. Deus fala conosco também hoje. Como? O texto do Salmo 19 explica. A sua palavra faz todas essas coisas. Afugenta a ignorância, alegra o coração, restaura a alma, ilumina os olhos. A sua palavra faz isso conosco. O problema, queridos, é que nós não tomamos o remédio. Não tomamos. E aí a angústia vem. E quando a angústia vem, nós não buscamos o remédio. Nós dizemos: eu vou tirar férias. Ok. Tire férias, é bom tirar férias, não é errado tirar férias. Eu vou jantar num restaurante maravilhoso, para tentar aliviar um pouquinho as minhas tristezas. Ok. Encha a pança de parmegiana, de pizza, sem problemas. Não é pecado comer parmegiana e pizza, sem problemas. Eu vou buscar ajuda de amigos e vou sair e passear e comprar coisas e tentar me realizar os meus sonhos. Ok, não tem problema você buscar os seus sonhos, é lindo até. Mas nada disso tem o poder de afugentar a angústia do coração. Nada disso. Somente a palavra de Deus pode fazer isso, só a palavra de Deus. E Jacó descobriu isso. Ele ouviu a palavra de Deus no dia da sua angústia. E isso afugentou a sua angústia. E o texto prossegue: Deus fez o seguinte: Deus me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Deus fez duas coisas comigo, na minha vida, disse Jacó. Quando eu estava triste, Ele falou. E enquanto eu vivi, Ele me acompanhou. E esses dois motivos são mais do que suficientes para eu ir a Betel e adorá-lo ali. E você? E você? Deus já falou com você no dia da angústia? Sim? Quando você olha para a sua vida, você pode dizer: o Senhor tem andado comigo e me amparado? Sim. Se essas duas coisas são reais na sua vida, então você tem as razões de Jacó. As razões de Jacó para ir a Betel e adorá-lo e servi-lo para sempre. Ele nos deu a sua salvação, e isso já é razão de sobra. Mas Ele nos dá algo mais. Como se a salvação fosse pouco, Ele nos dá algo mais. Ele fala e afugenta a angústia. Ele nos acompanha ao longo da vida. E isso tudo faz com que olhemos para Ele e digamos: eu quero adorá-lo. Levantem-se, venham, vamos juntos, vamos a Betel. É o crente grato,
É o crente que se dispõe a se livrar de falsos ídolos, de falsos deuses, a purificar sua vida. É o crente que se lembra: Deus falou comigo na angústia, e Deus me guiou ao longo de toda a minha vida. Eu tenho razões de sobra para ir a Betel. Como se isso não bastasse, Ele me deu o seu perdão em Cristo. Ele me justificou por meio da fé em Cristo. Ele me deu a salvação em Cristo. Eu posso ir a Betel. E de fato vou. E vou adorá-lo ali, em Betel. Na semana que vem, nós vamos ver o trato de Jacó com os desvios do seu clã. O que ele pediu para o seu clã fazer. Nós veremos no versículo 4 na próxima semana. Mas antes de dispensar vocês, que nós vamos orar, e orando nós vamos terminar o nosso culto, e então depois disso o pastor Nicolas vai dar os avisos e estaremos despedidos. Então nós vamos orar agora, encerrando o nosso culto. Mas eu vou encerrar o culto de um jeito diferente hoje aqui. Eu disse a vocês que muitas vezes nós nos sentimos angustiados, num lugar apertado, esmagados, oprimidos, espremidos, num lugar em que não podemos nos mover, coração apertado, numa situação em que não sabemos como sair dela. É a angústia de que Jacó fala, é a angústia de que que os irmãos de José falaram, que José sentiu quando estava sendo vendido. É a tristeza, o medo, a angústia, o desespero que aperta o coração. Eu não sei, queridos, eu confesso, eu tento ser, eu tento ser um bom pastor. Eu nunca estou satisfeito. Eu acho que eu não sou, não é falsa modéstia, eu acho que eu sou um pastor muito ruim. Às vezes eu desço do púlpito e tenho vontade de nunca mais voltar. Eu falo assim: Senhor, a sua palavra não pode ser pregada do jeito que eu preguei. Eu não tenho direito de pregar como eu preguei hoje. A sua palavra tem que ser pregada de um outro jeito. Eu tenho que explodir, meu peito tem que explodir. Eu tenho que falar com força, vigor e paixão. E nem sempre isso acontece. Talvez porque eu esteja ficando velho, talvez, não sei. Ou minha energia está acabando, não sei, talvez, não sei. E eu vou para casa frustrado, e eu fico a semana toda triste, porque eu acho que nem sempre eu faço o meu dever como deveria fazer. Eu me preocupo com isso, eu quero ser um bom pastor, eu quero que os irmãos se sintam pastoreados e cuidados por mim, pelos meus colegas aqui de ministério, os demais pastores, mas eu nunca estou satisfeito comigo, porque eu sempre vejo que eu estou deixando pontos em aberto, que eu não consigo acompanhar. E por causa disso, eu não sei quando ou quantos irmãos passam por angústias como essas que mencionei aqui, por momentos de aperto, por momentos de tristeza, de medo, de se sentir espremido e esmagado. Eu nem sempre tomo conhecimento disso, não sei. E por causa disso, por não saber, talvez por negligência minha, não sei, eu não acompanho, não oro por essas pessoas, não as visito, não me faço presente. E isso é algo que não deveria acontecer. Então, eu vou terminar o culto hoje orando pelos irmãos que hoje, eu não sei, mas que hoje estão num lugar de aperto, que estão angustiados, que estão tristes e oprimidos, que estão se sentindo num lugar apertado. E eu quero orar por vocês agora, e para isso eu vou pedir a cooperação de vocês. Eu vou pedir para que vocês que estão assim, venham aqui à frente para eu orar por vocês agora. Não fiquem com vergonha, podem vir agora.
Podem ficar aqui na frente uns dos outros, não tem problema. Podem parar aqui. Podem vir, todos à frente. Podem vir. Ali pode ir um pouquinho mais para lá. Até a Ana conseguir chegar aqui na frente. Eu não sabia. Eu não sabia. Pastor Thomas, por favor, vem à frente. Eu sei que você está com a bengalinha aí, mas... Vamos orar pelos irmãos que estão num lugar apertado. E nós não sabíamos. Nós não sabíamos que eles estavam num lugar apertado. Vamos orar por eles agora. Senhor, cria nessas vidas um espaço aberto. Livra. O Senhor falou com Jacó no dia da sua angústia. O Senhor andou com Jacó. Nós queremos pedir que o Senhor repita isso na vida desses irmãos. Fala com eles, trazendo alívio, e anda com eles, para que juntos eles sigam a Betel, adorando ao Senhor com gratidão no coração. Pastor. Vamos orar. Senhor, é impressionante como essa vida do homem caído, a vida depois do pecado, depois de tudo que o Senhor fez perfeito, que era muito bom, e se desvirtuou pelo pecado, pela desobediência, pela rebeldia. É impressionante como essa vida nos coloca em situações apertadas. O tempo todo, às vezes. Em angústia, em dificuldades, em temores, em medo de não saber como agir, o que fazer, para onde correr. E nós sofremos com isso. E esses irmãos aqui à frente estão com esse gesto de vir à frente, dizendo: eu estou nessa situação de aperto, eu estou apertado, estou angustiado e eu preciso do Senhor. Senhor, nós queremos, diante das recordações do aprendizado dessa mensagem, pedir que o Senhor faça com cada um deles o que fez também com Jacó, que falou com ele por meio da sua palavra. Que o Senhor os lembre a cada um deles da sua graça, da sua fidelidade, do modo como o Senhor nunca nos abandona, das suas promessas, das expectativas que nós temos em relação ao futuro, a um futuro aqui ainda nessa história, a um futuro que transcende essa história na vida eterna. Que o Senhor nos lembre tudo isso por meio da sua palavra. E que mais do que isso, que o Senhor ande conosco. Nós temos muitas vezes a impressão de que o Senhor se cansa de nós. Muitas vezes nós pedimos: ande comigo de novo, Senhor, eu quero andar com o Senhor novamente, quero me lembrar novamente das suas palavras. E tantas vezes isso acontece, que nós temos a impressão que o Senhor cansa de andar conosco. Mas a sua palavra é clara em nos dizer: o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como fez também com Jacó. Então ande, Senhor, conosco, ande com cada um desses irmãos, quando eles vêm, quando nos veem, e que eles lembrem que entre a sua realidade inatingível para nós, e o nosso mundo onde sofremos, onde passamos apertos, há uma escada como aquela que Jacó viu, uma escada pela qual o Senhor se aproxima de nós. Se aproxime desses irmãos, fale com eles, se aproxime deles, ande com eles e com todos nós, e nos sustente nesse mundo que nos traz tanto sofrimento e aperto, mas que quando lembramos do Senhor, temos tanto alívio, tanta esperança, tanta alegria na salvação, e tanto desfrute do que já temos agora e o que teremos ainda na vida eterna. O que nós pedimos agora, agradecidos imensamente, no nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém.